Oh, fica conosco, Jesus. Como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús, como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús. Oh, fica conosco, Jesus. Oh, fica conosco, Jesus. Como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús, como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Após refletir sobre a oração de Abraão e de Jacó, hoje vamos refletir sobre Moisés, esse homem que guiou o povo da escravidão à terra prometida, um grande intercessor do povo. Que a oração de Moisés, que chegava até os céus, possa nos inspirar também a oração, uma firme oração em favor daqueles que sofrem. Que nós possamos aprender de Moisés a fé, a coragem, a entrega total. Façamos então a oração do ano jubilar. Pai que estás nos céus, a fé que nos deste no Teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama de caridade derramadas nos nossos corações pelo Espírito Santo, despertem em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do Teu reino. A Tua graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho que fermentem a humanidade e o cosmos, na espera confiante dos novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a Tua glória. A graça do jubileu reaviva em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A Ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Para iluminar nossa reflexão de hoje, vamos ouvir o relato do livro do Gênesis, que fala do chamado feito a Moisés e de sua resposta a Deus. Irmão
Leitura do livro do Êxodo, capítulo 4, versículos de 10 a 18. Moisés insistiu com Javé: Meu senhor, eu não tenho facilidade para falar, nem ontem, nem anteontem, nem depois que falaste ao teu servo. Minha boca e minha língua são pesadas. Javé replicou: Quem dá a boca para o homem? Quem o torna mudo ou surdo, capaz de ver ou cego? Não sou eu, Javé. Agora vá, e eu estarei em sua boca e lhe ensinarei o que você há de falar. Moisés, porém, insistiu: Não, meu senhor, envia o intermediário que quiseres. Javé ficou irritado com Moisés e lhe disse: Você não tem o seu irmão Arão, o levita? Sei que ele sabe falar bem. Ele está vindo ao seu encontro e ficará alegre em ver você. Você vai falar com ele e transmitirá a ele as mensagens. Eu estarei na sua boca e na dele, e ensinarei a vocês o que deverão fazer. Ele falará ao povo no lugar de você. Ele será a sua boca e você será um Deus para ele. Pegue esta vara na mão, e com ela que você fará os sinais. Moisés voltou para a casa de seu sogro Jetro e lhe disse: Vou voltar para o Egito para ver se meus irmãos ainda vivem. Jetro respondeu: Vá em paz. Palavras do Senhor, graças a Deus. Ao longo desta semana, quando estamos vendo a oração de tantos homens da Bíblia, nós percebemos que Deus nunca gostou de lidar com orantes fáceis. Nem sequer Moisés será um interlocutor fraco, desde o primeiro dia da sua vocação. Quando Deus o chama, Moisés é humanamente um fracasso. O livro do Êxodo representa-o na terra de Madiã como um fugitivo. Quando era jovem, sentiu piedade pelo seu povo, pondo-se também da parte dos oprimidos. Mas depressa descobre que, apesar das boas intenções, das suas mãos não brota justiça, mas, pelo contrário, violência. Eis que se desintegram os sonhos de glória. Moisés já não é um funcionário promissor, destinado a uma carreira rápida, mas alguém que perdeu oportunidades e que agora apacenta um rebanho que nem sequer é seu. E é precisamente no silêncio do deserto de Madiã que Deus convoca Moisés para a revelação da sarça ardente. Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés escondeu o rosto, pois não se atrevia a olhar para Deus. A Deus que fala, que o convida a cuidar novamente do povo de Israel, Moisés opõe os seus receios e as suas objeções. Não é digno daquela missão, não conhece o nome de Deus. Os israelitas não acreditarão nele, tem uma língua que gagueja. E assim muitas objeções. A palavra que floresce mais frequentemente nos lábios de Moisés em cada oração que dirige a Deus é a pergunta: por quê? Por que me enviastes? Por que quereis libertar este povo? No Pentateuco há até um trecho dramático onde Deus repreende Moisés pela sua falta de confiança, falta que o impedirá de entrar na terra prometida. Com esses temores, com esse coração que muitas vezes vacila, como pode Moisés rezar? Na verdade, Moisés parece um homem como nós, e isso também acontece a nós, quando temos dúvidas, mas como podemos rezar? Nós conseguimos rezar, e é com a sua fraqueza e também com a sua força que ficamos impressionados. Apesar de ser encarregado por Deus de transmitir a lei ao seu povo, de ser fundador do culto divino, de ser mediador dos mistérios mais altos, contudo não deixa de manter estreitos vínculos de solidariedade com seu povo, especialmente na hora da tentação e do pecado. Sempre ligado ao seu povo. Moisés nunca perdeu a memória do seu povo.
E esta é uma grandeza dos pastores, não esquecer o povo, não esquecer as raízes. É isto que Paulo diz ao seu amado jovem bispo Timóteo. Recorda tua mãe e a tua avó, as tuas raízes, o teu povo. Moisés é tão amigo de Deus que pode falar com ele face a face, e permanecerá tão amigo dos homens que sentirá misericórdia pelos seus pecados, pelas suas tentações, pela inesperada nostalgia que os exilados têm em relação ao passado, lembrando-se de quando estavam no Egito. Moisés não nega a Deus, mas também não nega o seu povo. É coerente com seu sangue, é coerente com a voz de Deus. Portanto, Moisés não é um líder autoritário nem despótico. Pelo contrário, o livro dos Números define-o mais humilde e paciente do que qualquer homem sobre a terra. Apesar da sua condição privilegiada, Moisés não deixa de pertencer àquele grupo de pobres em espírito que vivem fazendo da confiança em Deus o viático do próprio caminho. Ele é um homem do povo, assim afirma o Papa Francisco em sua catequese. A forma mais adequada de Moisés rezar, diz o Papa, será a intercessão. A sua fé em Deus é uma só, com sentido de paternidade que nutre pelo seu povo. Habitualmente, a Escritura representa-o com as mãos erguidas para o alto, para Deus, como se servisse de ponte com a sua pessoa entre o céu e a terra. Até nos momentos mais difíceis, até no dia em que o povo rejeita a Deus e a Ele mesmo como guia, fazendo um bezerro de ouro, Moisés não quer pôr de lado o seu povo. É o meu povo, é o seu povo. É o meu povo. Não nega a Deus ou ao povo. E diz a Deus, este povo cometeu um grande pecado. Fez para si mesmo um Deus de ouro. Rogo-vos que lhe perdoeis esse pecado. Caso contrário, apagai-me do livro que escrevestes. Moisés não permuta o povo. Ele é a ponte, ele é o intercessor. Ambos, o povo e Deus, e ele está no meio. Ele não vende o seu povo para fazer carreira. Não é um carreirista, é um intercessor, pelo seu povo, pela sua carne, pela sua história, pela sua gente, e por Deus que o chamou. É a ponte. Que bom exemplo para todos os pastores que devem ser ponte, diz o Papa Francisco. É por isso que se chamam pontífices, pontes. Os pastores são pontes entre o povo a que pertencem e Deus, a quem pertencem por vocação. Assim é Moisés. Perdoai, Senhor, o seu pecado, pois se não perdoardes, apagai-me do livro que escrevestes. Não quero fazer carreira com o meu povo. E essa é a oração que os verdadeiros fiéis cultivam na sua vida espiritual, embora experimentem as falhas das pessoas e a sua distância de Deus. Estes orantes não as condenam nem as rejeitam. A atitude de intercessão própria dos santos, que a imitação de Jesus são pontes entre Deus e o seu povo. Nesse sentido, Moisés foi o maior profeta de Jesus, nosso defensor e intercessor. E também, hoje, Jesus é ponte. Ele é a ponte entre nós e o Pai. E Jesus intercede por nós, mostra ao Pai as feridas que são o preço da nossa salvação. E intercede. E Moisés é a figura de Jesus, que reza por nós hoje. Ele intercede por nós. E o Papa Francisco, então, conclui a sua catequese sobre a oração de Moisés dizendo: Moisés exorta-nos a rezar com o mesmo fervor de Jesus, a interceder pelo mundo, a recordar que ele, apesar de todas as suas fragilidades, pertence sempre a Deus. Todos pertencem a Deus. Os piores pecadores, as pessoas mais perversas, os líderes mais corruptos são filhos de Deus, e Jesus sente isso e intercede por todos. E o mundo vive e prospera
graças à bênção dos justos, à oração de piedade, essa oração de piedade que o santo, o justo, o intercessor, o sacerdote, o bispo, o papa, o leigo, qualquer batizado, eleva incessantemente pelos homens e mulheres em todos os lugares e épocas da história. Pensemos em Moisés, o intercessor, e quando temos vontade de condenar alguém e nos irritarmos interiormente, irritar-se faz bem, mas condenar não, diz o Papa Francisco. Quando então temos vontade de condenar alguém e nos irritamos, intercedemos por ele. Isso nos ajudará muito. Em sua oração, o salmista manifesta uma tristeza enorme por ter se afastado do projeto de Deus. Ele roga misericórdia, pois acredita que só o amor e o perdão de Deus são capazes de libertá-lo da culpa e lhe devolver a alegria e refazer a aliança. Que nossa oração seja sincera e libertadora, que ela nos conduza nos caminhos da luz. Quem me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Quem me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Chegamos assim ao final da nossa reflexão, que nós possamos de fato cultivar essa oração de intercessão. Nunca perdermos a paciência, mas sempre amar, sermos zelosos. E que nossos pastores possam de fato nunca esquecer do povo. Sempre sentir-se povo, são povo. Cada pastor faz parte de uma história, de uma comunidade, de uma família. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.